Eu acredito que essa é uma chamada de Deus para esse retorno, esse arrependimento, essa volta para Deus. É uma sacudida que Deus está dando em todo mundo. Eu não me esqueço daquela palavra que o Senhor nos entregou no encerramento de jejum, que fala que Ele ia sacudir para remover aquilo que precisava ser removido. Ia ficar só o que não pode ser abalado. Mas aquilo que já estava abalado ia ser removido. Então isso é muito importante, porque essas sacudidas na vida da gente, elas removem da nossa vida as coisas que não podem mais ficar. E às vezes a palavra não é o bastante. Ela deveria ser. Então, quando a palavra não é o bastante, Deus mexe nas circunstâncias. E muitas vezes nós precisamos ser sacudidos. Nós precisamos ser balançados. Porque é aí que fica só o que é inabalável. Porque o que está abalado é removido. E às vezes a palavra está vindo, o Senhor está falando, a pessoa lá dentro ela sabe, Deus está falando comigo, mas é como se ela não tivesse uma motivação forte. Eu lamento por isso, porque a palavra tem que ser essa motivação, porque Deus não fala à toa. Deus não fala pelos cotovelos, Deus não fala. Deus não é um Deus que vai falar uma coisa sem uma necessidade. Por isso nós vamos levar muito a sério toda a palavra que Ele libera, porque Deus não envia uma palavra sem propósito. Toda palavra que Deus envia, ela vem com um propósito, e nós devemos levá-la muito a sério. Nenhuma palavra, ela sai sem um alvo a ser atingido, sem um propósito, ela não sai. A Bíblia diz isso, Deus vela pela sua palavra para cumprir, e que Ele envia a palavra com um propósito. Que a palavra dele não volta nunca vazia, porque ela é enviada com propósito. Então nós vamos levar a sério a palavra de Deus, e entender, assim, o grande problema está na incredulidade. Então a pessoa se acostuma com o culto, ela se acostuma com uma reunião, ela se acostuma com as coisas, e ela começa a não receber mais. Ela passa a ter um ouvido seletivo, e ela começa a pensar aquilo que é interessante, a provar como se prova comida. E esse é um caminho muito perigoso. Extremamente perigoso. Nós não podemos admitir isso na nossa vida. Nós precisamos levar a sério a palavra, dar a devida credibilidade a ela, porque ela tem poder, ela se cumpre, ela é a verdade. E se tem uma coisa que ninguém pode enfrentar, é a palavra de Deus. Ninguém pode enfrentar. Eu fico olhando, né, eu saio, meu celular, eu chego, já está lotado de coisas,
são testemunhos, as fotos que eles me enviam, as mensagens, as boas novas. Já recebi um monte de boas novas, graças a Deus. Mas aí, às vezes tem um outro que manda, né? Por exemplo, sobre o jejum de hoje, né? As piadas que as pessoas estão fazendo, né? Tiram fotos de uma mesa cheia de comida e diz: olha o meu jejum, como é que eu estou no jejum para esse jejum nacional, esse jejum que o presidente convocou, aí não sei o quê, aquele monte de piadas. Eu não gosto de ver essas coisas, vocês sabem disso, mas por um lado, é interessante, né? O ímpio, ele é tão cego, que ele faz piada com uma coisa tão séria, mas como para ele não tem importância, não tem valor nenhum, ele acha que não é nada. E é aí que ele se afunda mais, porque ele já entra num terreno muito perigoso, né? Todas essas pessoas que estão fazendo piada com o jejum, elas estão entrando num terreno muito perigoso. E às vezes até sem volta. E é tão bom quando a gente olha e pensa: puxa, Senhor, quanta misericórdia, né? Talvez, se não fosse a sua misericórdia, talvez eu fosse um desses. Obrigada, Senhor, porque eu vejo. Obrigada porque eu tenho visão, porque eu tenho a consciência certa. Obrigada porque eu consigo ver e entender e absorver a verdade, porque eu não fui enganada pelas religiões. Então isso para mim é muito forte. Eu sou capaz assim de ficar muito tempo ali orando, assim, agradecendo a Deus por não ser cega, por não ser uma incrédula, por não ser uma mundana, cega, dominada por todo tipo de situação desse mundo, conduzida, controlada pelo diabo. Porque um dia todos nós fomos de alguma forma. Uns mais, outros menos, uns se aprofundaram mais, outros menos, mas todo mundo teve numa escuridão e a luz brilhou. Só que, como eu preguei outro dia, quem recebeu a luz tem responsabilidade. Então, antes de eu entrar aqui, eu quero concluir com isso. Você que recebeu a luz um dia, você tem responsabilidade. Você recebeu a luz, você que um dia recebeu a luz, brilhou na sua vida, você tem responsabilidade. Eu fiz esse culto esses dias e falei sobre isso. E é bom que cada pessoa se lembre disso. A luz é algo incrível, né? A luz é algo, meu Deus, é incrível. Nós estávamos em escuridão, como diz a Bíblia, andando em trevas, e a luz brilhou, e nós começamos a ver tudo que nós não víamos. Tudo que nós não conseguíamos enxergar, nós passamos a ver. Mas se você recebeu a luz e abandona, o seu preço é maior. O que Deus vai cobrar é mais, porque é uma dádiva que nos foi dada. E a gente não pode esquecer que a luz é uma dádiva maravilhosa, mas é uma grande responsabilidade. Uma coisa é você ser totalmente ignorante, e Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Outra coisa é você ter plena consciência, porque você teve acesso à luz, a luz brilhou na sua vida, que é a palavra de Deus, e você ignorá-la. E com consciência do que é certo e errado, fazer o errado. Então Deus está sacudindo, Deus está balançando,
e chamando ao arrependimento, uma volta. Eu penso que, definitivamente, não é sábio uma pessoa permanecer distante. Eu vejo essa oportunidade como uma glória, para nós irmos muito longe. Mas tudo é um portal. Nós temos que lembrar dos portais. Isso é bíblico. Nós encontramos isso na palavra de Deus. Os momentos em que Deus liberava a palavra Israel, nós vemos abertamente isso, Números 13, 14. Aquele portal aberto para entrar e tomar posse da terra. E quando eles não entraram, aquele portal foi fechado e nunca mais foi aberto para aquele grupo original. Então, as oportunidades, elas chegam na nossa vida e, às vezes, tem oportunidades que não voltam mais. E quando a gente usa aquele momento que a gente sabe que há uma unção, há um poder que vai me ajudar, eu transformo a minha vida. Minha vida é transformada. Mas se eu jogo fora aquela oportunidade, eu deixo aquele portal se fechar, talvez eu não venha mais tê-lo. E eu sei porque eu lidei com muita gente e lido ao longo da minha vida, e eu já vi muita coisa acontecer. Né? Deus abriu uma porta e aquele portal está lá aberto, e o Senhor chamando, e a pessoa se fechar. E eu tenho um caso muito assim, um deles foi bem interessante. Eu orei, eu conheci essa mulher, ela estava no hospital, tinha perdido um bebê e estava para perder esse outro bebê. E o bebê já estava na UTI. E eu fui orar por essa família e não teve. Esse bebê faleceu mesmo. E eu não sabia da história daquela mulher, né? Eu fui saber com o tempo que ela era uma pessoa muito dura, muito difícil e assim, um orgulho, e ela tinha um comportamento, muita mágoa, e o sonho dela era ter filho, e claramente o coração dela roubava as vitórias dela. O segundo bebê que faleceu. Ela foi para a igreja, mas ela continuava, inclusive ela não era uma boa companheira, não era uma boa esposa, e a palavra simplesmente não entrava. E um dia o Senhor chamou no altar, o Senhor falou comigo que tinha um espírito de morte, e que o Senhor estava chamando alguém, e que era aquele dia, ela não podia achar que ela ia ter outra oportunidade, que ela não ia ter. E eu fui, veio um, veio o outro, e o Senhor falava no meu coração, não veio. E eu falava, a pessoa foi vindo, gente que acho que foi ficando com medo, foi vindo, mas o Senhor falava comigo, não veio, até que eu esgotei, o Senhor me fez parar o apelo, e eu disse, você não veio. A pessoa que Deus chamou não veio. Sendo assim, essa foi a escolha que você fez. Se você tivesse vindo ao altar, todas as armações contra você teriam sido destruídas. E ao contrário, ela se fechou. Deu uma semana, ela foi internada do nada. Entra a mãe dela em prantos na igreja, gritando. E bispa, pelo amor de Jesus, e não sei o quê. Bom,
Resumindo, ela morreu. E essa mãe chorava muito e tal, só que, dito pela mãe, dito pelo marido, ela era muito orgulhosa, arrogante, se fechava a palavra, muito pelo contrário. Ela, ao invés de ela se abrir para a palavra, ela se fechou comigo, se fechou, ela estava assim, fechada. E diz que, eu não lembro se foi o marido ou a mãe que falou, escuta, eu tenho uma sensação que você devia ter ido lá na frente. Que nada, isso é bobagem, eu sou jovem, eu tenho muito que viver, não sei o quê, isso tudo aí é bobagem, e assim, não vou aceitar isso e tal. Resumindo, ela morreu. E tudo leva a crer que ela morreu sem salvação, porque não há nenhuma notícia, até então nunca tinha recebido, nem o marido disse que até no último momento ela estava lá, mas não viu arrependimento, nem a mãe não viu arrependimento, e não arrependeu. E assim, foi um problema que deu, nem lembro o que foi, não lembro mesmo, que do nada ela teve, foi internada e morreu. Eu não lembro qual foi o problema. Então, naquele dia, Deus ia livrá-la. Eu tenho consciência que Deus ia livrá-la. Deus ia livrar aquela moça. Mas era uma pessoa assim, muito endurecida. Um coração rebelde, duro. Há oportunidades que vêm na nossa vida uma vez. Uma vez. Por isso que a Bíblia diz que se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. A Bíblia deixa bem claro que nós não temos o ontem e não temos o amanhã. Nós temos hoje. E eu vim para o altar e o Senhor botou isso muito forte no meu coração. Que tem gente endurecida. Que tem gente que está assim, deixando a oportunidade de passar, o portal se fechar. E o Senhor me leva a falar com muita seriedade isso aqui. Em nome de Jesus. Se você tem ouvido a palavra, se a palavra tem chegado até você sobre voltar, sobre arrepender, sobre se humilhar, faça isso. Ouça a voz de Deus. Porque se o diabo tiver poder sobre a sua vida e tragar a sua alma, a palavra já diz, tragou a sua alma. Porque você jogou fora as oportunidades que teve. Onde você estiver, eu falo isso com muita responsabilidade. Sabe, às vezes as pessoas, quando você está falando uma palavra, entregando algo que é desafiador, até para a gente fazer, tem aqueles, isso é terrorismo, não é bem assim, não acredito nisso ou naquilo. Olha, eu tenho maturidade espiritual, tenho vida com Deus e levo muito a sério o que eu faço e me preocupo muito com a minha credibilidade. Porque eu sei que o que eu tenho é isso. É a coisa mais importante. Então, assim, eu jamais me atreveria, até porque eu conheço o que diz a Bíblia. Ai dos que entregaram algo que eu não falei, ai dos falsos profetas, ai dos que profetizaram o que eu não falei, ai daqueles... Eu conheço a Bíblia. Ai dos pastores que apacentaram para si mesmo. Eu conheço a Bíblia. Eu não sou uma débil mental. Eu conheço a palavra. Eu sou a primeira a respeitar demais os ais, porque eu sei que eles são verdadeiros. Ai! E tem ai para muita coisa.
Ai para cá e para lá. E eu vejo Deus sacudir. E assim, não vai ficar assim. Ou nós chegamos, ou perecemos. Ou nós damos a Deus o que Ele está pedindo, ou Ele não tem compromisso. Então assim, nós precisamos ouvi-lo. E se Ele está nos dando uma oportunidade de retornar, de voltar, de humilhar, de pedir perdão, de acertar o que é preciso, vamos fazer. Todos nós sabemos o que Deus está requerendo de cada um. E vamos dar. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela é liberada com um propósito e ela sempre atinge o propósito. Então eu quero voltar e quero firmar o que Deus falou, vem falando, mas falou nessa manhã. Se você não recebeu Jesus como seu Salvador e você tem ouvido essa palavra, receba-o. Faça uma aliança com Ele. Se você está desviado, ou tem vagueado, ou vive dizendo, não, Deus sabe do meu coração, Ele sabe mesmo. Se você ouviu a palavra da manhã, está lá, Ele viu o que eles fizeram, não é o que eles falaram. A fé sem obras é morta. Nós precisamos dar os passos certos. Onde Deus me plantou, o que Deus quer comigo, o que eu preciso fazer e correr. Vamos botar a nossa casa em ordem. Vamos passar pelo portal. Vamos dar a Deus o que Ele está falando. Ele está falando no íntimo de cada um. Vamos dar a Ele. E seremos altamente honrados e abençoados, supridos com certeza. João 4. Eu considero que essa palavra é para todos nós. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judeia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu, pode ir. Pode ir. O seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. O homem confiou na palavra do Senhor e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram, a febre o deixou ontem, à 13h. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse homem veio aflito, desesperado, porque o filho estava à beira da morte. E ele disse, Senhor, vai comigo. E o Senhor disse, pode ir. A grande prova da fé desse homem, que mudou a história dele, foi que ele confiou tanto na palavra, ele absorveu, ele creu nessa palavra. Pode ir, seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Observe que o fato dele ter partido com base na palavra, deixando Jesus ali,
ele confiou no que o Senhor falou, que ele não precisava ir, que ele podia crer, que ele podia ir, que o filho ia continuar vivo. O que mudou completamente essa história e fez com que tivesse um final feliz? Foi que esse homem confiou na palavra do Senhor e foi. O fato dele ter partido mostra o quanto ele estava agarrado naquela palavra. Porque se ele não tivesse confiado, ele teria entrado em desespero e dito: não, o senhor vai ter que ir comigo, o senhor vai ter que ir. Quando ele falou: eu preciso que o senhor venha comigo, antes que o meu filho morra, o senhor disse: pode ir, seu filho continuará vivo. Era um teste para ele. Se ele tivesse duvidado, questionado: o senhor vai comigo, talvez ele não tivesse tido esse final feliz. Mas quando ele pegou a palavra e partiu, com base nessa palavra, a vida dele foi transformada. O filho dele foi curado. Então, qual era o risco aqui? Era um risco de morte. Era uma situação que, assim, já estava à beira da morte. Mas quando ele pegou a palavra e confiou nela, a frase do Senhor: pode ir, seu filho continuará vivo. Isso aqui mudou a vida dele. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. E ele encontrou com servos que deram para ele exatamente a hora em que o menino tinha melhorado. Foi quando o Senhor falou: pode ir que ele vai continuar vivo. O menino foi completamente sarado. Ele chegou, viu o menino lá. A hora que ele chegou, aqui ó, o pai constatou que foi exatamente a hora que o Senhor tinha dito. A febre tinha deixado o menino estava completamente curado. O filho dele continuou vivo. Ele creu, a família creu, e isso mudou a vida dele. A vida dele e da família. Era para ele ter sepultado esse filho. Mas quando ele creu na palavra, veja bem, ele conhecia o problema. Ele tinha saído. Quando ele saiu de casa, o filho estava ruim, estava à beira da morte. Então ele sabia muito bem, está aqui ó, ele ouviu falar, aqui ó, havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Aí ele ouviu falar de Jesus, procurou e foi suplicar. Então ele conhecia a história, ele sabia como o filho estava. Jesus não viu o filho dele, nada, ele poderia ter conjecturado e assim se firmado na ideia de que não, o senhor não sabe como está meu filho, não, o senhor não sabe isso, o senhor não sabe aquilo. Mas não. Quando o Senhor falou: pode ir, seu filho continuará vivo, ele creu. Ele creu naquela palavra. Poucas palavras, mas palavras de poder. E a vida dele, da família dele, tudo foi mudado. Porque ele creu. Então assim, eu creio que o Senhor está dizendo isso para nós. Pode ir. Seu filho vai continuar vivo. Pode ir, eu vou continuar cuidando de você. Pode ir. Continue. Siga seu caminho. Continue sonhando, continue lutando. Vai, pode ir em paz. Estava previsto dar errado assim, previsto acontecer assim, previsto isso, previsto aquilo. Pode ir. Não vai morrer, não vai ter morte, não vai ter destruição, não vai ter perda, porque o filho era uma perda irreparável. E tudo levava a crer que aquilo já era algo perdido. O filho estava à beira da morte. Então, independente da situação que nós estamos, independente de como você está em alguma área, a sua situação, pode ser que você não tenha nem contado, não contou para ninguém, mas você sabe
Como é que está? Mas o Senhor está dizendo, pode ir. Não vai acontecer como estava previsto. Não vai ter morte aí, não vai ter destruição, não vai ter perda, como aparentemente parece que vai ter. Não vai. Confia na palavra. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu com base na palavra, seguro na palavra. E o Senhor quer todos nós dessa maneira. Todos nós. E se você tem uma situação que parece assim, que está no fim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O Senhor já está dizendo para você, pode ir. Seu filho vai continuar vivo. Essa situação não vai terminar como estava previsto terminar. Pode ir. Pega essa palavra. E aí, junta todas que Deus vem falando com você. Qual era a previsão? Que ele ia enterrar o filho. Quais são as previsões aí? Talvez nessa linha. Terríveis. Mas o Senhor fala aqui. Pode ir. Siga em paz. Porque seu filho continuará vivo. Porque não vai acontecer como estava previsto. Você não vai ter essa derrota, essa perda que está aí previsto. Eu estou cuidando. Nós precisamos juntar a todas as palavras que o Senhor tem nos entregado, tudo que Ele entregou durante o nosso propósito, e nós vamos nos agarrar e confiar, porque como terminou o caso desse homem? Um final feliz. Então o que o Senhor tem para nós? Um final feliz. Creia. O homem confiou, o homem creu na palavra. Quando o homem partiu, ele deu prova de que ele tinha absorvido a palavra. E é isso que nós precisamos. Confie em Deus. Segue. Porque não, na vida daqueles que têm confiado na palavra do Senhor, não vai haver um final triste, mas um final feliz. Amém? Um final feliz. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. O que eu recebi em relação a essa palavra é que muitas vezes a pessoa, ela quer frutificar, ela está ali, não, eu vou frutificar, vai acontecer, mas se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, a semente tem que morrer. Ela tem que morrer. Para poder produzir, frutificar, para produzir muitos frutos. Enquanto nós não entendemos isso, que nós precisamos morrer para algumas coisas, nós não produzimos esses frutos todos que nós poderíamos produzir e não vivemos tudo isso que poderemos viver. Mas, se morrer, dará muito fruto. Se continuar, se não morrer, continuará ele só. Quer dizer, não vai ter nenhum avanço. Mas se morrer, dará muito fruto. Então é muito importante que cada um entenda, se nós queremos viver coisas fora do comum em Deus, e nós temos promessas de Deus, nós vamos tomar a decisão de morrer para tudo que o Senhor tem apresentado, que Ele quer fora da nossa vida, e viver para Ele.
Você quer viver coisa grande. Você quer frutificar muito. E você quer, assim, viver coisas inéditas e poderosas na sua vida. Chegou a hora de você definitivamente botar um ponto final em coisas que você sabe que o Espírito Santo já disse: não, eu não tenho isso com você, tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida. Imagina aqui, ó, a semente de trigo, ela precisa cair, ela precisa morrer. Se ela não morre, não tem como frutificar. Quando que nós começamos a frutificar e dar condições para Deus atuar por nosso intermédio, e a gente começa a viver coisas poderosas, é quando a gente tira aquilo que é preciso tirar. A gente morre para aquilo que precisa morrer. Nós precisamos. E eu também recebo essa palavra. São palavras que para mim, elas servem para todos nós. Mas claro, que sempre tem alguém específico que o Senhor está ali dizendo: ó, você quer muita coisa. Se você quer tanta coisa assim como você diz que quer, você precisa morrer para essas coisas que você sabe que eu não aprovo. Tira da sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada, e esta cidade não será incendiada, você e a sua família viverão. Mas se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, respondeu Jeremias. Obedeça ao Senhor, fazendo o que eu digo, para que tudo corra bem a você e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou. Então, não vou ler tudo, mas se você quiser meditar em Jeremias 38, Jeremias entregava a palavra e muitos diziam: não, ele está mentindo, ele é o profeta do caos, ele não está falando a verdade, não vai acontecer nada disso, e não sei o quê. Até que Nabucodonosor chegou e foi ficando evidente. E agora a palavra era que se esse rei se rendesse, Deus ia poder fazer algo que era um sinal de humilhação, de humildade, de que alguma coisa boa ainda tinha sobrado ali. E eles já tinham feito perversidades com Jeremias e tal, e esse rei aqui chegou até Jeremias depois de tanta maldade que tinha feito com ele, e disse: não, ó, fala a verdade para mim e tal. Ele disse: é isso aqui. Você tem que se submeter. Se você se submeter, vai terminar tudo bem. Mas se você não se submeter, aí ele foi falando: seus filhos serão mortos diante de você, você vai ser capturado. E resumindo, os filhos dele, ele não quis, ainda ameaçou Jeremias no final, falou: ó, você não vai falar que você me falou isso para ninguém, se você falar eu te mato, e não sei o que e tal. E aí, resumindo, ele não se rendeu.
quando ele não se rendeu, ele foi capturado, como Jeremias havia avisado, os filhos foram executados na frente dele, a cidade assim devastada, ele foi algemado, foram arrancados os olhos dele, furaram ou arrancaram, eu não lembro esse detalhe, assim, acabou a vida dele. Porque ele não quis ouvir a voz do Senhor. Então, essa palavra é para alguém que não está querendo se submeter a alguma coisa. O Nabucodonosor, o rei da Babilônia, foi tratado de meu servo, pelo Senhor. Porque naquele momento, ele foi um instrumento de Deus para lidar com Israel. E o Senhor deixou claro que os que passassem da maneira certa, seriam poupados. Você vai ver bem isso, bem claro. Tanto que esse rei foi dito a ele, se submeta, se renda, e você vai sair bem. Mas se você não se submeter, não vai terminar nada bem. Às vezes a gente não quer se submeter a alguma coisa que vem do Senhor. Às vezes não queremos estar debaixo de algo que vem do Senhor. Nós achamos que aquilo é o fim do mundo, o orgulho não quer deixar, eu não sei, abro o leque. Mas muitas vezes aquilo que vem com uma cara meio, assustadora, e que a gente não quer se submeter, vem de Deus. Vem do Senhor. E quando nós nos submetemos, nós somos poupados, nós somos livres, somos abençoados, podemos sair daquilo bem melhores, mas quando nós medimos força, endurecemos, assim, aquilo pode terminar de uma forma muito trágica, de forma ruim. Então, não é incomum esse tipo de situação na Bíblia. Às vezes, queridos, é preciso você ficar um pouco debaixo do jugo. É preciso você, se submeter a algumas coisas que você não quer, porque aquilo vai te ensinar, aquilo vai te abençoar. Ainda que pareça que não é bênção, a bênção é se submeter. Se Deus quer que você se submeta, se submeta. Se Deus vem e fala assim, igual ele falou para Agar, quando ela foi fugir da Sara, para onde você está indo, de onde está vindo, para onde está indo, ela só respondeu que estava fugindo. Ele disse, volta e se submeta à sua senhora. E aí ele fez ali as promessas. Então, se ela não queria, tudo que ela menos queria ouvir era aquilo. Ela não queria ouvir aquilo. Tem coisa que a gente não quer ouvir. Volta e se submeta a Sara. Ah, não. Se submeta ao Nabucodonosor. Ah, não. Não pode ser verdade. Deus não ia mandar isso. Ele ia sim. Ele manda sim. Às vezes ele está falando lá, eu vou te abençoar, eu vou fazer. Mas se você se submeter ao que precisa, você precisa estar submisso ao que eu quero que você esteja submisso. Mas se você continuar, Jeremias deixou isso bem claro para ele, você pode meditar no 38. Deixou bem claro, se você se submeter, vai dar certo. Se você não se submeter, sua vida vai ser destruída. Você vai passar uma vergonha danada e vai sofrer perdas irreversíveis. Então, é muito, assim, a palavra de Deus é muito clara e é inteligente que a gente tem essa capacidade de se render,
às vezes, a coisas que nós não queremos. A ordem do anjo foi: se submeta a Sara. A ordem do Senhor dada por Jeremias aqui para Zedequias foi: se submeta a Nabucodonosor. E Nabucodonosor era algo que vinha de Deus. Não era algo fácil de se submeter. Mas observe os que se submeteram. Ainda tiraram muita vantagem de tudo. Foram muito longe. Então, assim, não estamos falando de uma submissão para pecado, porque aí nós vamos ver os 3 jovens que não se submeteram e pagaram um preço. Estamos falando de uma submissão que não tem a ver com pecado, com a história de vá adorar a imagem. Aquilo é outro tipo de situação. Às vezes são coisas da nossa vida que chegam para nos ajudar. A gente precisa daquilo. E a gente endurece: não quero. E normalmente é por orgulho mesmo. É um maldito orgulho que não deixa a gente se submeter a algumas coisas. Mas muitas vezes o que Deus quer quebrar é esse orgulho. A lição é essa. Ele queria quebrar o orgulho da Agar, o orgulho do Zedequias e de tantos. E é para o nosso bem. E você vê que a palavra foi indo, foi dito: se você obedecer a palavra, eu estou com medo. Não precisa ter medo, eles não vão entregar, vai dar tudo certo. Se você obedecer, vai dar certo. Mas se você não obedecer, então, talvez você não quer se submeter a algo, mas o Senhor está dizendo que isso vem dEle e vai ser para o seu bem. Se você lê Isaías 54, o título é A Futura Glória de Sião. A futura glória de Sião. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Então, montes podem ser sacudidos, colinas removidas, mas a fidelidade de Deus pode estar assim, o caos, mas a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida. A minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Então, se você ler o contexto em que está essa palavra, é uma palavra de vitória, crescimento, ampliação. O Senhor fala: canto a estéreo, mais serão os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Quer dizer, aquele improvável, aquela improvável vai viver uma diferença tão grande. Amplie o lugar da sua tenda, firma as estacas. Você não vai ser confundida, não vai ser envergonhada. Então, o que você encontra aqui em Isaías 54 é uma palavra de, vem vindo, a futura glória de Sião, vem vindo glória. Mesmo que aparentemente você esteja numa situação de esterilidade, de sequidão, você vai produzir. Mesmo que a ideia seja encolher, é para ampliar. Que você vai ser envergonhada, você não vai ser envergonhada. Então aqui fala a futura glória de Sião, quer dizer, o Senhor fala de glória em Sião. E aí o Senhor vem e fala isso aqui, embora os montes sejam sacudidos, quer dizer, eu estou te fazendo uma promessa, mas você vai ver muita coisa. Montes sendo sacudidos, colinas sendo removidas,
muita coisa, muito barulho, muito movimento, coisas assombrosas. Para o mal, né? Que assustam. Mas ainda assim, com todo esse movimento, ainda assim, a minha fidelidade para com você não será abalada. Você pode ver muita coisa sendo abalado, mas a minha fidelidade não vai ser. Nem será removida a minha aliança de paz. Então, eu tenho uma aliança de paz com você. Você pode se manter em paz. Diz o Senhor que tem compaixão de você. Quer dizer, eu tenho compaixão de você. Então, essa palavra está clara, muito claro. Mesmo que você veja muita coisa que chega para assustar, e ameaças que estão aí por toda parte, de demissão, de escassez, disso, e você não, aparentemente não está vendo isso, não está vendo aquilo. Fala da futura glória na sua vida. Mesmo que você seja essa estéril, você vai gerar. Mesmo que pareça que você vai ter que encolher, retroceder, o Senhor está falando de crescimento. E que você não vai ser envergonhada nem humilhada. E que tudo pode acontecer, montes serem sacudidos, colinas removidas, mas a fidelidade de Deus para com a sua vida não vai ser abalada. Então você não precisa temer. Porque a fidelidade de Deus vai se manifestar continuamente na sua vida. Ele vai suprir compromissos assumidos, todas as necessidades. Ele vai e você vai crescer, como diz aí. A fidelidade do Senhor na sua vida não vai ser abalada, nem vai ser removida, porque Ele fez a aliança de paz com você, Ele tem compaixão de você. Na sua vida vai ser diferente, não precisa temer. Você pode estar ouvindo muito barulho, muito movimento, notícias, ignora. Porque na sua vida vai ser diferente. Da sua vida, a fidelidade de Deus na sua vida não vai ser abalada. Tudo pode ser abalado, menos a fidelidade de Deus. Tudo pode ser removido, menos a aliança de paz dele com você. Então, mantenha essa aliança de paz. Não dê lugar a nenhum sentimento ou pensamento contrário, porque tem coisas e coisas acontecendo aí. O Senhor não quer que você tenha um comportamento como uma pessoa que não tem esperança tem. Ele está te dando aqui, não é, essa palavra aqui não é, Ele já te deu essa palavra, inclusive. Ele já te deu essa palavra, em momentos de preocupação. E Ele torna a reafirmar na sua vida. Tudo pode ser sacudido, abalado, removido, mas não a fidelidade do Senhor. Não vai ser abalada na sua vida, nem removida a aliança de paz. O Senhor tem compaixão de você. Ele quer que você guarde isso. Ele tem compaixão de você. Você Ele vai livrar, você Ele vai guardar, você vai ter um tratamento especial, na sua vida vai ser diferente. Amém? Porque prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja lugar nele, não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar, é um lugar vazio que vai ser ocupado. Então vamos lá. Então indicaram 2 nomes, José chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Matias era o improvável, tanto que ele veio depois. Depois oraram: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos, para completar. Bom, você sabe
muito bem da história do Judas, eu não vou gastar tempo com isso, o que ele fez, e jogou fora o lugar que era dele. As pessoas são assim. De que maneira que Judas jogou? Traindo. Traidores jamais vão conseguir se estabelecer em alguma coisa, porque eles mesmos jogam fora aquilo que foi dado a eles. Esse lugar era um lugar muito sério e muito importante. Afinal de contas, se a igreja chegou até aqui, foi por conta desses 12 que incansavelmente continuaram pregando o evangelho e contagiando outras pessoas, para que um contagiasse o outro, contagiasse o outro, contagiasse o outro, e hoje nós fomos aí contagiados e salvos. Então era um lugar muito sério, não podia ser qualquer um, para ocupar aquele lugar que estava vazio. Era um lugar de importância. Esse grupo era um grupo muito importante. Era um grupo que tinha aprendido ali, no dia a dia com o Senhor. E depois que foram cheios do Espírito Santo, você vê uma transformação fora do comum. Mas então, Pedro citou esse versículo de Salmos, que o seu lugar fique deserto o seu lugar, e que outro ocupe o seu lugar. Era um lugar que estava vazio, era um lugar de grande importância. Mas Matias, José Barsabás, conhecido como Justo, era talvez aquele que eles achavam que vinha em primeiro lugar nessa escolha. Eu não sei, ele teve uma passagem rápida, mas não foi ele que Deus escolheu. Deus escolheu Matias para colocar lá. Ia juntar os 11 e completar e sentar naquele lugar, ocupar aquele lugar que estava vazio. Então o Senhor colocou no meu espírito que exatamente isso aqui vai acontecer. É um lugar que está vazio, um lugar de grande importância, de extrema importância. Pode ser, eu acredito que tem a ver com uma questão profissional, mas não necessariamente. Não necessariamente. Mas é um lugar muito importante. E é um lugar que está vazio. E você talvez não é a pessoa cotada para aquela que esperam. Realmente, bom, esse é o cara que vai assumir. Tem alguém na sua frente. Mas Deus escolheu você. Deus vai colocar você num lugar muito importante. É um lugar que está vazio. Um lugar que está vazio, é um lugar que foi desprezado. É um lugar que foi deixado, que não foi honrado, que não foi valorizado. É um lugar que está vazio. Porque quem estava lá não honrou esse lugar. Quem estava lá não valorizou esse lugar. Recebeu, foi dado, mas não honrou. Então tem alguém que está na sua frente, mas Deus escolheu você. Então prepare-se para ocupar um lugar que é muito importante, que está vazio e que foi desprezado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu preciso dar os detalhes para você entender.
É um lugar que está vazio. Mas não é que ele está vazio porque ele não é importante, ele é muito importante. É um lugar de grande honra, é um lugar muito importante. É uma posição de grande honra, mas não foi visto dessa maneira. Não foi honrado, não foi valorizado. E tem alguém que está na sua frente. Você não é aquele que está aí como... Aí não, esse aqui... Vamos botar ele aqui, mas... Eu acho que é José Barsabás. Mas eles oraram pedindo a Deus para o Senhor mostrar, o Senhor que conhece aqui, ó, o coração de todos. Então Deus encontrou algo no seu coração, você deu algo a Deus que agradou a Ele, que Ele vai te passar na frente, você vai ser o escolhido e vai ocupar esse lugar, e vai ser uma oportunidade muito grande na sua vida. Muito grande. E o Senhor deixa claro, Ele vai te dar esse lugar. Ele vai colocar você lá. Só que é um lugar de importância e que vai exigir de você um cuidado. O que não teve, o que não tiveram antes, vai exigir de você. E se você agir da mesma maneira, esse lugar vai voltar a estar vazio. Você vai ser tirado. Você vai perder sua oportunidade. Mas Deus vai dar a você. O lugar está vazio. E Deus vai colocar você para ocupá-lo. Aleluia. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas minhas mãos, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. É uma palavra de uma mudança. É o Senhor falando aqui de uma mudança. O vaso estava sendo preparado pelo oleiro, ele quebrou e ele refez. E aí o Senhor lançou a palavra em relação a Israel e disse: ó, vocês estão quebrados. Mas eu posso refazer igual o oleiro fez. Então, o Senhor está falando dessa mudança. Ele vai pegar algo que está quebrado e vai refazer. É algo que está quebrado, totalmente quebrado, mas que agora nas mãos dele, ele vai refazer. E vai refazer de uma maneira que vai ficar muito bom, vai ficar perfeito. Que foi o que aconteceu. O oleiro, quando quebrou aquele vaso, quando ele se desfez, ele estragou, ele veio aqui, ó, e fez um vaso bonito, um vaso perfeito. Então o Senhor fala de algo que está quebrado, algo que está estragado, algo que se perdeu, mas que agora nas mãos dele, ele vai consertar. Ele vai fazer algo muito bonito de algo que estava quebrado.
estragado. Se a sua vida, se você vê que a sua vida é essa vida estragada, essa vida quebrada, tenha absoluta certeza que Deus vai refazer. É um casamento quebrado, Ele vai refazer. É uma vida profissional quebrada, Ele vai refazer. Mas principalmente aqui o que eu vejo fala desse vaso, então tem a ver com uma pessoa. Fala de uma pessoa quebrada, uma pessoa com a vida estragada. Mas que o Senhor está dando aqui, ó, garantia que nas mãos dEle, Ele vai consertar, Ele vai refazer e vai fazer de você uma estrutura, um vaso de honra, algo de grande valor, que vai servir e ter uma utilidade muito grande para o reino, que é todo o sentido dessa palavra. É uma restauração, é uma mudança em algo que está quebrado, que está estragado. Mas chegou a hora do Senhor consertar isso em nome de Jesus. Amém? Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Então o Senhor fala: eu cuido de vocês desde quando vocês nasceram. E mesmo na velhice, quando vocês estiverem com a cabeça branquinha, eu vou continuar cuidando, eu vou continuar sustentando, eu vou continuar levando, eu vou continuar sustentando e salvando. Então, o Senhor colocou no meu espírito, tanto que eu ia para uma outra palavra, o Senhor, não, é essa aqui mesmo, para que eu pudesse ter como base, para entender. Ele está falando exatamente com alguém que está, alguém mais velho, alguém que já tem cabelos brancos, que está muito aflito, que está muito preocupado. O Senhor colocou isso muito no meu coração, com medo do amanhã, com medo do futuro, com medo. E o Senhor está dizendo aqui, ó, você sabe que eu cuido de você desde que você nasceu. Você sabe que eu tenho cuidado de você, você sabe disso mesmo quando você não me conhecia, você sabe que eu livrei você, eu cuidei de você, eu protegi você. O que te leva a crer que agora eu vou te deixar? De onde veio essa ideia? Das profundezas do mal, das trevas, que te leva a temer e achar que agora você pode estar desprotegido, Deus não vai te proteger. Não, Deus vai te proteger com saúde, Deus vai te proteger com sustento, Deus vai te proteger, Deus vai te sustentar, Deus vai te levar, Deus vai te salvar. É uma obra completa, ele fala aqui. Para de temer o futuro, para de temer o amanhã, porque o Deus que cuidou de você até aqui, vai continuar cuidando agora com seus cabelinhos brancos. Ainda que você pinte, mas Ele sabe que está branco. Então você não precisa preocupar. Ele vai, guarda isso aqui. Ele te susterá. Eu tenho carregado você desde o seu nascimento. Você sabe disso. Eu tenho te sustentado. Eu vou continuar te sustentando. Eu vou continuar te levando, sustentando, e eu o salvarei. Eu te salvarei. Você não precisa ter medo.
Descansa, porque Deus cuidou e nada vai mudar, nada mudou. Aconteça o que for, nada mudou. Ele continua sendo Deus, a promessa dele continua de pé. O Deus que te trouxe até aqui vai continuar te levando até o final de forma digna, de forma poderosa, abençoada, suprida, cuidada. E você não precisa temer e não espere nada ruim e não fique dependendo de um ou de outro. Dependa de Deus. E espera a ação de Deus em seu favor. Em nome de Jesus, descansa. E eu quero encerrar com essa que é: assim diz o Senhor soberano. Toda vez que Deus me entrega essa palavra, eu fico assim, dá um tempo, eu sempre recebo uma mensagem de alguém me contando, dizendo: bispa, naquele dia eu tomei posse, olha, eu já devo ter entregado essa palavra aqui, não sei se umas 5 ou 6 vezes, que eu me lembro, claro, pode ter até um pouco mais, mas assim, que eu lembro. E é sempre uma glória. Assim diz o Senhor soberano: pegarei um ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Plantarei no topo. O próprio Deus, eu vou pegar um ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso, que se estenderá seus ramos e produzirá sementes. As aves de toda espécie farão ninhos ali, e encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. E todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derruba a árvore alta e faz crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Eu, Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Árvores aqui representam uma linhagem real. Mas todos nós somos da linhagem real. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, o Rei Eterno. E um novo ramo, simboliza recomeço. Um grande recomeço. Deus plantaria, então ele fala aqui, que ele vai plantar um novo ramo, que cresceria, que vai crescer na verdade, e se tornar ainda mais majestoso do que o primeiro. Então, um tempo ainda mais majestoso que o primeiro. E é o que o Senhor vem falando sobre uma glória maior. Ele mesmo vai fazer esse plantio. Ele vai plantar num lugar alto. Ele pega esse ramo e planta num lugar alto. E esse cedro majestoso se estenderá e produzirá muitas sementes. Então Deus está falando de um recomeço na vida de alguém grandioso. Um recomeço grandioso. Ele está plantando você num lugar alto. Ele está plantando você num lugar alto. Ele está plantando você. Vai para um lugar alto. Plantando você no lugar alto. E você vai crescer. Ele vai te colocar num lugar alto e você vai crescer. O ramo é um ramo pequenininho, é um brotinho. Ele está pegando um broto e está plantando no lugar alto. É um brotinho. É uma coisa
brotinho é brotinho. Mas você vai crescer. É um recomeço que vai se estender de uma tal maneira que vai crescer imensamente. Todos vão ver esse crescimento. Você vai produzir, seus ramos se estenderão, quer dizer, é crescimento. Produzirá sementes. Aves de toda espécie se aninharão ao abrigo. Então, sementes. Outros vão desfrutar disso. Gente, essas aves vão encontrar abrigo nisso. Vai ser uma bênção para outras pessoas. Todas as aves saberão que foi eu, o Senhor. Eu, o Senhor. O Senhor é que faz isso. E Ele vai derrubar a árvore alta. Isso significa que você vai passar quem já estava num ponto muito alto, já estava as árvores altas. Você vai passar. O Senhor vai fazer você crescer. Eu derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Você é essa árvore baixa, esse broto que vai crescer e vai passar árvores altas que serão derrubadas. Mas você não, você vai crescer. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. É isso que o Senhor vai fazer. Hoje aquele que está verde, mas não dá glória ao Senhor, não reconhece. Mas aquele que é considerado seco, observe que o Senhor mostra bem claro aqui. O baixo passando o alto, o seco passando o verde, e passando a árvore seca vai florescer. Então observe que é uma mudança, é uma troca. O Senhor trocando, porque a Bíblia fala que o Senhor tira de um, dá para o outro. E Ele mesmo é que está plantando você num lugar alto. Essa plantação que fala aqui, esse novo ramo, simboliza um recomeço. Então alguém vai recomeçar algo. E o próprio Deus vai te plantar num lugar alto. E isso vai se estender, vai crescer, vai desenvolver. E vai ocupar o lugar de quem já estava lá. Quem já estava lá vai desaparecer. E você vai crescer e vai tomar o lugar. É algo fora do comum. É uma glória. Não é com estalar de dedos. Tudo na vida é um processo. O Senhor planta um broto. Ele tem o processo do desenvolvimento dele. Mas eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Então, Ele está dizendo que Ele está fazendo isso na sua vida. Que você vai recomeçar. Deus está falando de um recomeço que vai te levar para algo muito grande. Esse aqui, é mais majestoso do que o primeiro, esse novo ramo. Então Deus fala que vai ser algo bem maior do que você já viveu na sua vida e maior do que coisas que estão aí, que você vai passar na frente. É uma mudança muito grande. É um recomeço na vida de alguém que vai resultar
em grande glória. É um recomeço que vai proporcionar um resultado grandioso. Conquistas muito grandes. Isso fala de coisa grande, não é de coisa aqui pequena, mediana. Não. É coisa muito grande. De algo bem mais majestoso do que já veio a sua vida aí para trás. E que vai passar aquilo que já estava lá, talvez até aparentemente consolidado, mas você vem para romper essas barreiras e ocupar lugar de gente que talvez, ou que já estava aí estabelecida, você vai ocupar patamares altos. É algo bem grande, isso fala de algo grande plantado pelo Senhor. E que simboliza esse ramo, um recomeço. Então Deus fala, não sei se você recomeçou algo que pretende recomeçar, tem algo aí, isso sai do próprio coração de Deus. É Deus dando a você essa oportunidade, porque Deus coloca tanto querer como realizar. E Ele mesmo está te plantando, ainda como broto, mas Ele está plantando você num lugar alto. E isso vai crescer. E vai ocupar lugares aí bem importantes. Amém, meus queridos?